Bom dia com Deus, queridos. Vamos dar sequência ao nosso estudo do Evangelho de Mateus. E hoje nós deveríamos ler capítulo 24, versos 15 ao verso 28, o capítulo que fala sobre a grande tribulação. Mas por ser um texto mais longo, eu vou preferir deixá-lo para amanhã. Amanhã nós não produziremos um devocional, mas à noite nós estaremos refletindo a palavra de Deus e gravaremos o culto. Então esse texto vai ser comentado no nosso culto, que será postado domingo à noite, amanhã à noite mesmo. Vamos falar então de Mateus 24, versos 29 a 31, o texto que fala sobre a vinda do Filho do Homem, e eu estarei lendo os versos e em seguida nós passaremos ao comentário do texto. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Querido, nós temos falado que Mateus 24 e Mateus 25, esses dois capítulos em especial, compreendem ao quinto sermão registrado por este evangelista, e que este sermão contém um dos mais importantes materiais proféticos de toda a Escritura. O texto em questão trata da segunda vinda de Jesus Cristo. Sabemos que ele veio a primeira vez para buscar o perdido pecador, para dar a sua vida em resgate de muitos, para demonstrar a bondade de Deus perdoando os nossos pecados e nos reconciliando com a Trindade Santa. Mas vários textos na Escritura, e este texto, que é o texto pronunciado por Jesus, registrado por Mateus, esse texto então trata de sua segunda vinda, da segunda vinda do Senhor, e esta vinda ela assume um novo caráter. Jesus aqui tem um caráter diferente. Cristo não virá mais para salvar. Ele virá para julgar. Nesta segunda vinda, ele virá como juiz. Em sua primeira vinda, ele apresentou-se como redentor. Mas na sua segunda vinda, ele apresentar-se-á como juiz de toda a terra. Então o verso 29, que eu lerei, nos diz assim: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. O verso 29, queridos, afirma que esta vinda se dará após a tribulação. Os sinais aqui apresentados são descritos como apavoradores: sol escurecendo, lua sem brilho, estrelas caindo do céu, os poderes dos céus sendo abalados. Todos estes fenômenos são característicos do dia do Senhor ou do grande dia. Este relato, ele é o cumprimento de várias profecias. Eu quero ler algumas aqui para você. Isaías 13, os versos 9 e 10, a palavra de Deus nos diz assim: eis que vem o dia do Senhor, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas dos céus e as suas constelações não darão a sua luz, o sol se escurecerá ao nascer e a lua não resplandecerá com a sua luz. Isso é o que diz Isaías, capítulo 13, verso 9 e verso 10. Mas também há um texto em Ezequiel: quando eu o extinguir, cobrirei o céu e escurecerei as suas estrelas, cobrirei o sol com uma nuvem e a lua não dará a sua luz.
todas as estrelas que brilham no céu, nos céus, eu as escurecerei sobre você e trarei escuridão sobre a terra. Palavra do soberano Senhor. Assim registra Ezequiel 32, versos 7 e verso 8. Ainda Joel nos diz: diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se ennegrecerão e as estrelas retirarão seu resplendor. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Joel capítulo 2, verso 10 e verso 31. E lerei ainda a profecia de Amós. E sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia e a terra se entenebreça no dia claro. Amós 8, verso 9. Portanto, queridos, o que Jesus está dizendo aqui nada mais é do que o cumprimento das promessas, o cumprimento das profecias sobre o grande e temível dia do Senhor. Todos estes relatos bíblicos demonstram que o grande dia não passará desapercebido. O verso seguinte trata da confirmação de que este evento histórico será contemplado por todos os seres viventes. Se você olhar para o verso 30 de Mateus 24, está escrito: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. A vinda do Filho do Homem trará sobre a humanidade um grande clamor de lamentação. O sinal do Filho do Homem, ou seja, o próprio Cristo, quando ele vier, haverá grande lamento por parte das pessoas. Lamento por quê? Pelo fato de terem desprezado a palavra do Senhor, pelo fato de terem descredibilizado a pessoa do Senhor, pelo fato de não terem acreditado nele. Há relatos bíblicos semelhantes a este dia. Por exemplo, em Daniel capítulo 7, verso 13, está escrito o seguinte: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Também Apocalipse capítulo 19, versos 11 até o verso 21, é um texto longo, eu não irei lê-lo, você pode conferir depois na sua Bíblia. Apocalipse 19, 11 ao 21, traz um relato complementar deste texto. Em ambos os textos, há a confirmação daquilo que o Messias, o Senhor Jesus, disse: haverá grande clamor por parte de todos aqueles que rejeitaram o Messias, tanto aqueles que o rejeitaram no passado, como aqueles que o rejeitam agora, no presente. Haverá um grande clamor. Lamentavelmente e esperançosamente caminhamos para este dia. Lamentavelmente para todos que rejeitam a palavra de Deus, para aqueles que julgam estas coisas como um conto de fadas, para os ateus práticos, será também um dia de grande lamento. Você sabe o que é um ateu prático? Olha aqui. Ateu prático é aquele que diz que crê em Deus, é aquele que diz que acredita na existência de um Deus, mas isso não faz nenhuma diferença na sua vida. Há muitos ateus práticos ao nosso redor, inclusive nas igrejas ditas evangélicas, pessoas que afirmam crer em Deus, mas que a sua crença não faz diferença alguma em suas vidas, na sua ética, no seu caráter. Mas para os verdadeiros cristãos, para os discípulos de Jesus, para os escolhidos do Senhor, será o dia de maior alegria, pois a sua esperança terá sua concretização definitiva. As tribulações, as tentações, os tormentos, as dores, as enfermidades, a morte, tudo isso será encerrado neste grande dia. Por isso é um dia de terrível lamento, mas um dia também de grande esperança. Finalmente o verso 31 nos diz assim:
E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. O verso 31 fecha a descrição deste evento, afirmando que Jesus enviará os seus anjos para reunir os filhos de Deus de todas as partes do mundo. A referência aos quatro ventos, ou aos quatro cantos da terra, engloba todas as direções: norte, sul, leste e oeste. Aqui é o que os cristãos, os crentes comumente conhecem como consumação, término, o fim. Todos comparecerão perante a presença de Jesus, aqui como juiz, para dar conta de suas obras e da fé demonstrada através de suas obras. Finalizamos a nossa reflexão com uma pergunta para você. Você tem buscado a comunhão com Deus? Você tem aquecido a sua fé na presença do Senhor? Você tem proclamado para a sua própria vida e para aqueles que estão perto de você o amor ao Deus, ao amado da sua alma? Ou você está no grupo dos que assumiram a fé moderna, onde tudo é permitido debaixo de uma suposta bondade de Deus? Queridos, somente os ateus práticos vivem esta fé falsa, esta fé de que tudo é permitido, de que Deus não interfere em absolutamente nada, mas que Deus, com sua bondade, admitirá todas as coisas, e no final tudo será esquecido, tudo será deixado de lado, e todos se darão bem. Somente os ateus práticos pensam assim. A Bíblia, a palavra de Deus, ela não traz nenhuma sustentação para essa crença. Ao contrário, a palavra de Deus nos diz que o Senhor virá segunda vez como juiz de toda a terra. E Paulo diz que todos comparecerão diante do tribunal de Cristo para dar conta de suas obras. Eu espero que você, meu querido parceiro deste canal, irmão, irmã, amigo, eu espero que você entenda, mas não somente com o seu intelecto, mas também com o seu coração, que nós precisamos ter um compromisso sério com Deus. Os dias se abreviam, nós não sabemos quando será o grande dia. O próprio Senhor disse, nós leremos mais à frente em nossas meditações, que será como o ladrão, não saberemos quando virá. Contudo, sinais a cada dia apontam para a proximidade destes dias, e nós precisamos abrir não somente os nossos olhos, mas também o nosso coração. Vamos orar? Senhor de graça e misericórdia, tenha compaixão de nós e ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos, ó Senhor, a corrigir os nossos erros, as nossas falhas, aquilo que é do Teu desagrado em nossas vidas. Ajuda-nos a afirmar um compromisso acertado contigo, para a glória do Teu próprio nome e para a alegria de nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Queridos, esse que vos fala é o pastor Marcos Alexandre, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Itauá. E é uma alegria poder partilhar essa mensagem, essas reflexões com você. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe as nossas vidas, no nome de Jesus.